Olá, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso plano de leitura. Para quem ainda não tá aqui, tá meio perdido, não sabe por onde começar, nós estamos num cronograma de leitura bíblica aqui por um ano. O cronograma tá aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar e imprimir. Ele tá em inglês, mas é fácil, né, gente? Você coloca no Google e você vai ver ali a tradução dos livros e vai se situando. Por exemplo, hoje a gente vai ler Gênesis 12 ao 13 e Jó 1 e 2. E aí você, quando você tiver alguma dúvida, coloca no Google para ver a tradução desse livro, para que você não se perca no cronograma bíblico. E não deixe de acompanhar desde o começo. Nós estamos aqui e iremos até o fim desse cronograma. E aí não vai ter desculpa para você não ler a Bíblia. Todo católico que quiser ler a Bíblia vai ter um vídeo desse aqui no YouTube para você ir acompanhando de forma suave, né? De uma forma assim leve. Nada, não é um estudo teológico, mas eu acho que a gente pode mergulhar em águas profundas nesses estudos, ok? Então vamos dar prosseguimento aqui. Nós vamos ler Gênesis 12 ao 13. No começo aqui, depois a gente vai indo para as próximas leituras. Neste começo, no Gênesis 12, Deus fala com Abrão para que ele saia da terra dele, da parentela dele, e que ele vá para um outro local. E a gente vê aqui que o Abrão, ele tem que sair da zona de conforto dele. Ele tem que sair daquela zona de conforto, da parentela dele, tudo aquilo que ele sabe que funciona, para uma promessa que Deus deu a ele. Isso é como se você colocasse o pé em um lugar que você não sabe se dá pé, se tem chão. A fé é isso, né? É você andar sem saber se o seu próximo passo você vai ter um chão para pisar. E foi isso que o Abrão fez. Ele saiu de uma situação onde estava tudo bem, não tinha um motivo ali aparente para que ele devesse sair da terra dele, mas Deus falou para ele sair e ele saiu. E entrando no capítulo 13, a gente vê que o Abrão entra ali naquela parte do Egito. E ali começa o problema, porque o Abrão, ele oscila na fé. Porque se Deus falou para ele que ele poderia sair, que ele deveria sair da parentela dele, da terra dele, daquela zona de conforto dele, por que ele haveria de morrer no Egito? Então, quando o Abrão entra no Egito, ele tem medo. Ele tem medo de morrer porque ele tem uma esposa muito bonita e ele acha que os egípcios ali iriam matá-lo por causa dela. E assim, não faz sentido, né, gente? Porque se Deus tirou ele daquela terra, é porque Deus vai resguardar ele a todo momento para que a promessa se cumpra. Mas o Abrão ali, ele oscila na fé. E quando ele oscila na fé, ele acaba mentindo pro faraó, mentindo para aquelas pessoas que Sarai não é a esposa dele. A Sarai é uma irmã dele. E isso provoca uma série de confusões ali e, no caso, eles acabam sofrendo com pragas, sem nem saber o que estava acontecendo ao certo. Porque o Abrão duvidou da promessa ali, ele tem uma dúvida no coração dele, ele acha que ele vai morrer. Só que ele não vai morrer, porque se Deus tirou ele de lá daquela terra dele, a terra onde ele viveu, né, da terra, da zona de conforto dele, ele não vai matar ele no Egito. Só que ali ele oscila na fé. E esse oscilar na fé é muito sério. A gente não pode oscilar na nossa fé e tá até em Tiago 1, a partir do versículo 6. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. A gente tem que ter plena convicção nas coisas de Deus na nossa vida. Se Deus falou com você, Deus vai cumprir. E isso, a nossa convicção na palavra, a nossa convicção na comunhão que Deus tem conosco, tem que ser algo firme. Nós temos que ter convicção na palavra de Deus, porque não que a palavra e não que a promessa não irá se cumprir,
mas pode acabar dando pra gente alguma série de transtornos que a gente não precisaria estar passando. Tipo, o pessoal que saiu do Egito e acabou ficando 40 anos perdidos no deserto. A promessa se cumpriu, afinal, mas eles acabaram ficando 40 anos andando na terra, andando no deserto, perdidos, porque não tinham convicção em nada, porque estavam perdidos. A mente não estava convicta na fé em que eles diziam ter. Então quando a gente crê em algo, a gente tem que levar aquilo como verdade absoluta na nossa vida. Você não pode vacilar nos seus pensamentos e ser como uma onda que é arrastada ali pelo vento. A gente tem que estar muito firme nas nossas convicções. Em dado momento, né, avançando mais na leitura aqui no capítulo 13, o Abrão se separa do Ló, porque eles eram muito ricos e não tinha espaço suficiente para ter os dois ali, os rebanhos, os pastores começaram a ter divergência, então eles se separaram e o Ló foi para a terra de Sodoma, enquanto o Abrão foi para o outro lado. E ali, naquele momento que eles se separam, o Abrão invoca o nome do Senhor de novo e Deus diz para ele que ele vai ser o pai de muitas nações, que é impossível contar, né? É como se fosse o grão da terra, da areia, que é impossível a gente saber. E Deus ali, ele dá uma promessa eterna para Abrão. Se a gente vê, a realização da promessa para Abrão não se cumpriu no Abrão, se cumpriu na descendência dele. Então, quando Deus dá a promessa para ele, ele faz isso de forma, com um olhar para a eternidade. Quando Deus te dá uma promessa, às vezes aquilo não se cumpre em você, mas se cumprir na sua posteridade, sabe? Nos seus filhos, nos seus netos. Então, quando Deus fala com Abrão ali, ele fala da eternidade com Deus. E uma coisa que é interessante é que quando Abrão ele sai da terra da parentela dele, ele foca ali no reino de Deus. Ele foca no reino de Deus. Ele não está focando nele, ele está focando em Deus. Porque ele vai para um lugar que ele desconhece. Ele não sabe o que tem ali, ele não sabe o que vai acontecer. Ele vai porque ele tem plena convicção na palavra de Deus, por isso que ele sai da terra dele. E quando ele oscila nesse entendimento, é a hora que ele tem algumas turbulências nessa viagem. E prosseguindo aqui na leitura do nosso cronograma, a gente vai ler o primeiro capítulo de Jó 1 e 2. E no capítulo de Jó, nesse 1 e 2, o Jó, ele é um homem de muitos bens. Ele é muito feliz, ele tem filhos, a vida dele é perfeita. E ele é muito temente a Deus, ele crê demais em Deus, ele respeita muito o nome do Senhor. E nesse momento, o inimigo chega em Deus, né, na leitura, e diz que, olha, é fácil ele ser tão temente ao Senhor. Tendo tudo que ele tem, sendo rico, tendo filhos, sendo feliz. Vamos fazer o seguinte, fala para Deus, vamos tirar aqui os bens dele. Vamos tirar os filhos dele, tirar aquilo que o norteia ali. E vamos ver se ele não vai começar a amaldiçoar o nome de Deus. E Deus, sabendo que Jó é um filho dele, diz que ele dá permissão para o inimigo para que isso aconteça. E o inimigo tira mesmo isso dele, ele acaba perdendo todos os bens. Ele perde os filhos. E ele mesmo assim, ele diz, vim nu para esse mundo, vou embora nu, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e não amaldiçoa o nome do Senhor. O inimigo fala de novo com Deus e diz, então vamos mexer com a saúde dele. Duvido que se não mexer com a saúde dele, ele não vai começar a negar a Deus. E Deus dá a permissão, só não é para tirar a vida de Jó. E Jó fica muito doente. Até a mulher de Jó fala para ele, olha, você vai continuar acreditando em Deus aqui, né? Ela não fala com essas palavras, mas ela desacredita, né, na fé de Jó, mesmo naquela situação. E ele, nesse momento, ele é amparado pelos amigos. E dando continuidade na leitura, a gente vê o provérbio, e tem uma parte no provérbio que fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Nessa leitura de Jó, a gente vê que a gente não pode focar nos bens e nas coisas que estão ao nosso redor, e sim em Deus. Porque a gente veio por esse mundo com Deus.
e iremos embora com Deus. A gente não vai levar os nossos bens materiais, a gente não vai levar os nossos filhos, a gente não vai levar o nosso marido, a gente não vai levar nada. A gente veio nu, vai embora nu e só vai ter Deus como companhia. E por isso que Jesus fala assim, em Mateus 6:33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas em acréscimo. Todas as coisas que você deseja na sua vida, que pode ser alguma coisa material, pode ser alguma coisa assim desse mundo. Mas primeiro a gente tem que procurar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Quando Abrão saiu da terra da parentela dele e da zona de conforto onde ele estava instalado e tudo mais, ele focou no reino de Deus e na sua justiça. Porque não tinha nenhuma promessa palpável ali, material. Veio, mas não era esse o foco. Abraão primeiro focou no reino de Deus. E aí veio as coisas em acréscimo. O Jó aqui, foi tirado tudo dele. Tudo. Porque a nossa felicidade, ela não pode estar em coisas aqui desse mundo. A nossa felicidade tem que estar em Deus. A nossa felicidade tem que estar na comunhão com Deus. Porque viemos com Ele e voltaremos com Ele. E isso é o que nos conecta nessa busca pelo reino. E quem tem o temor do Senhor, que é o provérbio, esse temor do Senhor que nos conecta com Deus, nos traz isso, o princípio da sabedoria das coisas. Porque a gente acaba não se apegando tanto às demais coisas aqui desse mundo, aos bens materiais, a ter a ter muito prestígio, muito like, muita visualização. A gente não se importa com isso, porque a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E é isso que a gente tem que procurar. O Abrão, quando ele saiu da terra dele, ele foi procurar o reino de Deus. E o Jó, ele precisou ali já ser provado na fé dele, com a permissão de Deus. Ele foi provado na fé para entender que o que vale é o reino de Deus e a sua justiça. E saber disso nos traz o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria das coisas. É essa a nossa leitura de hoje, que a gente possa focar no reino e na justiça do reino. E todas as demais coisas virão em acréscimo, dentro do propósito que Deus tem para cada coisa. Que a gente possa focar no reino de Deus, sempre, todos os dias, diariamente, nos lembrar dessa verdade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que não deixem de ler os próximos capítulos e nos acompanhar aqui no YouTube, onde a gente está fazendo esses breves comentários sobre as leituras e ajudando aqui vocês, e esperando que vocês também comentem para a gente poder discutir as leituras do cronograma e aprofundar mais as leituras, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!